O Douglas Garcia, ele é muito conhecido e essa pergunta é pra você, Leonardo. O Douglas Garcia, ele é muito conhecido nas redes sociais por ser um cara que combate muito na coisa do aborto. Cristão e católico, né? Porque eu vejo você com o terço, sim, rezando e tal. Sou novo convertido. Tem muitos vídeos do Douglas em manifestações feministas e tal. A última foi aonde? Que eu vi que você tava e as mulheres estavam falando uma pá pra você. Foi em frente ao Hospital Vila Nova Cachoeirinha. Em frente ao Hospital Vila Nova Cachoeirinha. Eu sei que pro vereador não se tem muito o que fazer nessa questão. Isso tá mais pra galera deputado federal, senador, presidente, certo? Mas, tipo assim, você já esteve aqui, todo mundo sabe qual que é a sua opinião sobre saúde, infraestrutura, barará, bororó. Então eu acho que seria importante entender como que você vê essa questão do aborto e como você vê essa questão, assim, como o caso do Douglas, que briga pro aborto zero, certo? Eu queria entender qual que é a sua visão da coisa. Não, isso é grave. A posição dele é essa? Peraí, só pra deixar claro aqui. Eu acho que ele é... Em nenhuma sua posição é qual, Douglas? Eu defendo a vida desde a sua concepção. Certo, Bom, vai. Eu também defendo a vida. Por isso que eu acredito que, primeiro ponto, se a pessoa quer pautar aborto, eu acho que ela deve esperar 26 e concorrer a deputado federal. Acho que esse é o primeiro quesito. Não, sim, não tô falando que ele disse que como vereador vai fazer isso. Eu tô começando, você me perguntou, eu tô respondendo. Senão dá a impressão de que eu falei que ele vai ter a pauta dele. Eu tô respondendo. Seu danado. Segundo, é desumano, criminoso, abjeto e nojento o projeto de lei que a turma dele apoiou esse ano em Brasília, para que meninas violentadas, estupradas por pedófilos não possam realizar aborto legal. Isso é nojento, abjeto, absurdo, criminoso. Tanto é que a maior parte da direita, inclusive, foi contra, né? O Centrão teve que engavetar o projeto de tão antipopular que foi. Porque as pessoas são, sim, têm suas tradições, são religiosas, mas sabem que existe um limite. O limite da moral, da ética, do crime. Onde já se viu uma menina que é estuprada, que é violentada por um adulto, por um velho nojento, por um primo nojento, por um irmão nojento, não poder realizar aborto, porque parlamentares criminosos disseram que ela não pode fazer um aborto legal e tem que carregar aquele bebê fruto dessa violência sexual. Muitas vezes ela não tem nem formação de corpo para sustentar aquilo. Isso é criminoso, isso é absurdo. E mais, um adendo ainda. Queriam que ela tivesse uma pena maior, do ponto de vista penal, maior do que o seu violentador, se caso ela fizesse um aborto. Então isso é absurdo, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Tanto é que foi um escândalo internacional isso daí. E, infelizmente, os bolsonaristas e a turma do Douglas apoiam isso. Então, primeiro ponto, isso tem que ser rechaçado. Eu defendo o aborto nas condições que estão em lei. Ponto. Que é caso de estupro, de violência sexual, caso de anencefalia, o feto já está morto dentro do ventre da mãe, e caso corra risco de vida a mãe com aquela gestação. E eu defendo também até 3 meses de gestação, quando o sistema nervoso... Você defende a gestação do jeito que está. Eu defendo a legislação seja mantida do jeito que está. Eu não sou a favor do aborto até porque eu também sou católico. Eu não sou a favor do aborto em todas as situações. Então isso é uma mentira. Nem eu, nem o Boulos, nem o Lula, né? Tanto é que isso... O cara foi presidente... O cara foi presidente por 4 mandatos e o aborto continua sendo legal, né? Se ele quisesse, ele teria pautado. Então, isso é importante dizer. Agora, essa turma defende que meninas estupradas, que meninas sejam violentadas, estupradas... Era isso que estava no projeto. Era isso que estava no projeto. E eu não acompanhei, você sabe? Pois esse é o absurdo. Esse é o absurdo. Você não lembra sejam estupradas e que não sejam... Mais ou menos? E que sejam explicar. E que sejam penalizadas caso realizem aborto. E mais, que o seu violentador tem uma pena menor do que elas antes de eu passar pro Douglas, eu queria saber qual a sua opinião sobre o violentador. Sobre o violentador? Acho que é um nojento, abjeto. Não. Eu sei que você é contra o cara. Mas como assim o que eu acho? Eu quero saber a sua opinião sobre como ele deveria ser tratado. Eu sei que tu é contra o cara, eu acho que tu é contra. Eu acho que ele deveria ser tratado com rigor da lei. Do jeito que a lei já tá aí? Então, a gente pode rediscutir, pode pautar isso no Congresso Nacional, porque também é tarefa de deputado federal e senador da República. Seria a favor da castração química? Não, jamais. Isso Por que não? Por que não? Porque isso não existe em lugar nenhum do mundo civilizado. Se a gente quer copiar, então, os ditos países capitalistas do Ocidente, não existe isso. Isso é coisa de medieval. Perpétua. Não existe isso. Perpétua não, porque aqui não rola. Cláusula pétrea da Constituição. Assim, não pode por causa disso. Mas eu digo assim, um tempo de pena maior. Tempo de pena efetivo. Eu particularmente defenderia. E não que nem no Brasil, que o cara pega ano pra caramba e com 8 anos ele tá na rua. Eu particularmente defenderia.
O tempo... O teto legal, inclusive, para violência sexual, pedofilia, estupro, defenderia. Eu, Leonardo Grandini. Agora, em relação aos partidos políticos, tem que consultar os seus dirigentes. Lógico. Aí cada um. E você, Douglas, explica como foi esse projeto que o Leonardo estava falando e me fala um pouco sobre esses vídeos onde você... Quando se fala em Douglas Garcia, eu penso muito no... O que me vem à mente assim, ó... Pá, o que marcou é o Douglas Garcia ajoelhado, uma porrada de feminista cuspindo nele. Bom, o Leonardo, com esse discurso dele, ele mostra que ele não conhece a competência de um vereador. O vereador, ele não pode legislar sobre diretriz, a questão do aborto, mas ele pode sim cuidar da fiscalização daquilo que acontece nos hospitais, principalmente hospitais municipais, como por exemplo o Hospital Vila Nova Cachoeirinha, onde aqui, repito mais uma vez, a mulher, o rapaz simplesmente chegava até lá sem apresentação de nenhum tipo de boletim de ocorrência, dizendo que foi abusada sexualmente e promovia-se o caso de aborto com excludente de ilicitude, que no caso aqui era aborto em casos de estupro, entendeu? Então isso estava acontecendo em excesso no Hospital Vila Nova Cachoeirinha e a prefeitura suspendeu o serviço. Mas ela não tem que chegar isso com tem BO? uma matéria. E deveria, não é? Sem BO nem nada? Vamos, por Só com a exemplo, ideia? agora a nível municipal aqui na cidade de São Paulo, protocolar um projeto de lei que exige a apresentação de um boletim de ocorrência nos hospitais públicos municipais. Toda vez que houver algum tipo de caso de estupro, caso de abuso sexual, não seria uma boa? Isso seria uma competência Porque de com um o BO na vereador. mão, se não Se for o Leonardo acontecer nada, você soubesse, tem, se o no Leonardo, mínimo, se o Leonardo pensasse melhor, refletisse melhor a respeito disso, ele saberia que é competência de um vereador sim cuidar desse tipo de coisa, principalmente quando se trata de hospitais municipais. Agora, sobre a questão do PL 1904, a questão do PL 1904 é um projeto essencial e importantíssimo para a proteção não apenas da vida da mulher, mas para a vida do bebê também. Você sabe o que é a assistolia fetal? Desculpa, esqueci o nome dele de novo. Júnior, não vou esquecer mais, Júnior, me perdoa, perdão, desculpa aí. Júnior, você sabe o que é a assistolia fetal? A assistolia fetal é um método abortivo mais doloroso que existe. A assistolia fetal não é permitido em animais, a assistolia fetal não é permitido algo similar em presos, né? Porque, obviamente, um preso não é um feto, não está dentro da barriga da mãe, mas o processo de tortura que passa a criança dentro da barriga da mãe é proibido, até mesmo em casos de presos com sentença de pena de morte, mas é permitido para crianças, mas é permitido para bebês, porque a partir da 22ª semana, Júnior, todo o sistema nervoso do bebê já está funcionando, ele sente dor, e não é qualquer tipo de dor, é uma dor horrível, lacitante, que ele vai sentir quando aquela agulha tentar penetrar o seu coração intrauterino, e várias vezes ele vai tentar se debater para sair daí. Isso foi explicado não por mim, isso foi explicado pelo Dr. Rafael Câmara, que é representante do Conselho Federal de Medicina na Câmara Municipal de São Paulo. A criança tenta se desvencilhar daquilo porque ela vai sentir dor, ela pressente um perigo, ele já está com todo o seu sistema nervoso desenvolvido. Por que que nós temos que fazer um bebê da 22ª semana passar por esse tipo de tortura, passar por esse tipo de sofrimento, passar por uma morte? 22ª semana. Ou seja, eles estão mais preocupados com a vida do feto do que com a menina. Não, tô preocupado com a vida das duas pessoas. Eu escutei você falar, me escuta falar agora, beleza? Vamos lá com respeito, tem educação, vamos lá. A partir da 22ª semana, um bebê já tem todo o seu sistema nervoso desenvolvido. E nós estamos falando aqui de assistolia fetal como um método que vai matá-lo de maneira cruel. Por que que nós vamos permitir que isso aconteça? Mas o projeto de lei era sobre isso. O que a gente pode fazer então? O que a gente pode fazer então? A gente pode fazer com que o feto tenha uma espécie de aborto induzido. A gente pode fazer, que foi justamente o que tinha que ter acontecido com a menina que tentou assistolia fetal aqui em São Paulo, não conseguiu, foi conseguir lá na Bahia. Tá entendendo? A gente tava falando de 7 meses de gestação. Foi aplicada a assistolia fetal nela. O bebê tinha chance de sobreviver. O bebê tinha chance de vir à vida. Pelo amor de Deus, nem aborto induzido no caso de 7 meses foi permitido para aquela criança. Você pra tá que falando matar desse dá jeito? a impressão que são dois projetos diferentes. O que eu tô falando para vocês é o mesmo projeto. É o mesmo projeto, o PL 1904. Ele faz a proibição do processo de assistolia fetal. Então que não só proíbe. pode ser aplicado a partir da 22ª semana.
Você tá entendendo? Então não proíbe que a menina violentada, por exemplo, não. Não possa recorrer Vigésima segunda semana ao são 6 processo. meses? Sim. 5 meses. 5 meses. Calma aí. Não. É mentira. Não. Então vamos a gente ler tá na tentando íntegra. Eu tô falando. Vamos ler na o íntegra. projeto de lei proíbe, a partir da 22ª semana, Sim, esse um procedimento que é esse aí. O aborto. Porque é o único Não, o procedimento que tem pra se fazer o aborto, é a sistolia fetal, Então, e é um pronto. método cruel que foi, inclusive, antes da existência desse projeto, muitos de vocês não sabem, mas a origem desse projeto foi por causa de uma resolução do Conselho Federal de Medicina que proibia a sistolia fetal. O Conselho Federal de Medicina tem toda a legitimidade pra proibir a sistolia fetal porque ele fala sobre ética médica. A ética médica é completamente contra o assassinato voluntário de uma vida com requintes de crueldade, como foi o método de assistolia fetal. Então, isso foi derrubado por Alexandre de Moraes e uma reação do Congresso trouxe o PL 1904, que proíbe a assistolia fetal, que é feito a partir da 22ª semana de E gestação. sobre o que ele tá falando, de dar a pena maior pra... É justamente isso que o deputado Sóstenes Cavalcante colocou em uma emenda, nesse mesmo projeto, o PL 1904, o aumento da pena para os casos de crime de estupro. E ainda assim, toda a esquerda, inclusive o PSOL, principalmente no Congresso Nacional, foi contra o projeto. Ou seja, eles não estão preocupados com a criança. Quando eles falam criança não é mãe, eles não estão preocupados com a criança. Porque eles não estão preocupados com o trauma que a criança vai sofrer quando aquele bebê que está dentro daquela criança morrer. Por que você vai trazer isso? Vai nascer de qualquer jeito. O bebê vai nascer de qualquer jeito, meu Deus do céu. Ele vai ter que sair da criança de qualquer jeito, só que ele vai sair sem vida. Porque a sistolia fetal, ela primeiro mata, depois a criança, ela sai do corpo da mãe. É um parto. Acontece o parto com o bebê morto. Pra que isso? Pra que você tá matando o bebê? Pra que você tá criando esse trauma na cabeça da adolescente? Pra que você tá criando esse trauma na cabeça da mulher? É um trauma, mas eu não o pessoal de vejo isso esquerda como tá tirando, então, pelo que você explicou? Porque eles estão mentindo. De onde eles estão tirando Eles estão mentindo. Eles estão Não, mentindo. quem está mentindo é Eles você. estão mentindo. Veja, Eles estão veja, mentindo. Negão. Todas- Leonardo. Veja, Negão. Primeiro ponto. O projeto prevê justamente isso, que a partir da 22ª semana de gravidez, as meninas estupradas sejam criminalizadas por abortar. Ponto. O aborto é ilegal em qualquer hipótese a partir da 22ª semana. Se é o único método, é o aborto. Ponto. Ponto final. Só que a partir da 22ª semana... Peraí, são 3 desculpa, meses, Leonardo, né? só pra eu entender. São 3 meses. Só pra eu entender. A lei tá dizendo que em alguns casos o aborto é permitido, correto? Hoje sim. Em qualquer Mas ele estágio tem um da gravidez. limite. Não, em qualquer estágio da gravidez. Ah, tá, em qualquer estágio da qualquer gravidez. estágio da gravidez. Até o nascimento do bebê. Porque até lá não é bebê, é feto, né? Então até o nascimento em qualquer estágio. E o projeto de lei, ele prevê que a partir da 22ª semana, em qualquer circunstância, o aborto seja ilegal. Isso é surreal. Isso é surreal. Ah, mas a partir em 3 meses ela não descobriu que estava grávida? Não. A maior parte das mulheres não descobre que estão grávidas em 3 meses. Primeiro porque muitas são tardias, você não tem os sintomas ali nos primeiros 3 meses. Segundo que a burocracia é tanta que muitas mulheres não conseguem realizar o aborto legal. Então isso não existe na prática. A gente está condenando a vida de meninas e mulheres estupradas. Peraí, se a lei permite que a mulher estuprada faça, ela tem a lei dá um limite e esse PL, no caso, quebraria o Alexandre, no caso, quebrou esse limite? É isso que eu quero entender. Não, que a partir da 22ª semana, ou seja, 3 meses de gravidez, mais ou menos... Não podia mais pode fazer. realizar aborto em qualquer circunstância. Ah, tá. É esse tempo limite que eu não tinha entendido. É isso que o projeto prevê. O projeto prevê que não possa mais fazer depois da 22ª semana. Em qualquer circunstância. Hoje a legislação deixa fazer em qualquer estágio, desde que cumpre os requisitos legais. Desde que cumpre os requisitos legais. Mas isso chega a ser desumano. Em relação à questão da pena, o deputado Sóstenes... Eu sou pai de 3, eu posso garantir, mano. 22 semanas tem um bebê ali dentro. Enfim, não tem um feto, tem um bebê. Enfim, mas beleza. Mas não interessa. A menina, a vida da menina, de Sim. quem tá há 10 anos, 13 anos, 15 anos, vale mais do que um feto. Né? Deveria ser assim, mas existe então uma inversão de valores. E trauma mesmo, ela
ter que carregar um filho de uma violência sexual, de um trauma pelo resto da vida. Isso sim é um trauma grande. E ela tem o direito de escolher nessas circunstâncias se ela quiser realizar. Então isso é importante. Na verdade, não é a criança que decide, é os pais, né? Não, sim, tudo bem, mas em consonância. Mas em consonância com o adolescente. Se a adolescente de 13 anos é estuprada e tem um bebê, os pais podem querer. Se ela disser não, ela vai ter um filho. Ela tem. Respeita-se o direito da menina violentada. Em relação à emenda que o Sóstenes propôs para aumentar a pena para estupradores, maior do que a menina estuprada, né? Então, tudo bem, ela fica presa, mas ele pode ficar um tempo mais. Foi depois de semanas de repercussão na mídia, repercussão negativa, muita repercussão, não é original do projeto de lei. Aí ele colocou uma emenda depois que ele viu que a cagada que ele fez, aí ele colocou essa emenda para tentar se redimir. Foi basicamente isso que aconteceu. Mas a partir do momento que é feita a... Vamos supor que passasse o PL, que pelo visto não passou, né? Tá travado. Tá travado. Não foi arquivado. Vamos supor que tivesse passado. Nesse caso, não se conseguiria fazer isso em qualquer lugar. A partir do momento que o negócio é crime, você não vai conseguir fazer. Existem apenas 3 lugares de referência no Brasil inteiro que faz assistolia fetal. 3 lugares. Passando não iria acontecer. Por que isso acontece? Porque os médicos se negam. Eles se negam, os médicos não querem se especializar em assistolia fetal. A objeção de consciência é uma coisa muito presente na medicina e que deve ser respeitada, inclusive o partido dele, por intermédio da deputada federal Sâmia Bonfim, que é criminalizar a objeção de consciência. Dos médicos, o direito que os médicos têm de dizer... Não, exatamente. Ela quer criminalizar o médico. Exatamente, quer criminalizar o médico que não quer fazer o procedimento de aborto. Que não quer fazer... Ele tem o direito que é a objeção de consciência que é protegido pela nossa Constituição. É universalmente esse daí. Agora, por que a gente está falando aqui de assistolia fetal? Porque a assistolia fetal, ela foi uma coisa que foi criada após o Código Penal. Veio depois desse estabelecimento aí sobre a questão do aborto presente no nosso Código Penal. O Código Penal, ele não especifica período de gestação. Então... Esse tipo de método que foi criado sobre assistolia fetal, método que não dá para chamar de método abortivo, tendo em vista que vai nascer uma criança morta, vai nascer um natimorto, vai nascer um bebê sem vida, o parto vai acontecer de qualquer maneira, tá entendendo? Não dá para ser chamado isso de um procedimento de aborto. E é justamente isso, tendo isso em mente, que o Conselho Federal de Medicina, tendo em vista que a maior parte dos médicos tem um pensamento claro e único com relação a isso, a maioria esmagadora é contra a assistolia fetal, tanto é são protegidos por essa objeção de consciência, e você só encontra 3 lugares de referência, um deles é o Hospital Vila Nova Cachoeirinha, que faz esse tipo de procedimento, é que o Conselho Federal de Medicina resolveu proibir a assistolia fetal a partir da 22ª semana de gestação. Só existe esse método? Você tá entendendo? É um método que, de acordo com o pessoal aí de esquerda, é recomendado pela OMS, não é pela classe médica, não. Organização Mundial de Saúde, né? Que se proceda à morte de bebês. Agora, uma coisa que eu acho muito curioso, se você depois for perguntar pra ele, é assim, o Leonardo, ele não pensa 2 vezes antes de matar uma criança na 22ª semana. Será que ele também pensaria 2 vezes antes de matar um estuprador? E você não Será pensa que ele 2 defende vezes? também o assassinato de estupradores? Será que ele não defende também a pena de morte? Não fala de assassinato, a pena de morte para estuprador? Porque se pode existir o assassinato de um bebê ainda dentro do ventre com requintes de crueldade, por que a gente não pode legalizar aqui no Brasil também a pena de morte para estuprador? Bom, e vocês não pensam 2 vezes antes de acabar com a vida de uma menina violentada, estuprada por um marginal. Porque né? a gente quer salvar todas essas 2 vidas. E vai não salvar a vida dela, sim. Mas salvar a vida dela e salvar sim. a vida do bebê também. Melhor do que matar apenas de um bebê. Não, quer que ela vá pra cadeia. A gente não é isso vai que o projeto prevê. Quem tem que ir pra cadeia é o estuprador. Ela vai pra cadeia. Nesse caso, se passasse, iria todo mundo, né? Iria, a menina iria. Médico. Sim, essa criminalização. O projeto diz o procedimento de assistolia fetal, quando acontece, por exemplo, no Hospital Vila Nova Cachoeirinha. Você já falou esse nome 10 vezes, cara. Porque eu tenho que provar aquilo que eu estou dizendo. Porque eu tô tentando provar aquilo que eu estou dizendo. Exato, Vila Nova Cachoeirinha, aqui em São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, ali é um centro de referência do assassinato de bebês. Eu sei porque eu, enquanto deputado estadual, recebi denúncias de que faltava
faltava UTI infantil no Hospital Vila Nova Cachoeirinha. Pedir para que fosse investigada a reabertura imediata da UTI infantil, eles cagaram e andaram, não reabriram a UTI infantil, ou seja, para procedimento de assistolia fetal, no Hospital Vila Nova Cachoeirinha tem estrutura, mas para atendimento de bebê que está necessitando de uma UTI infantil, aí não tem estrutura. Então sim, aquele hospital é um centro abortivo que assassina bebês, tá entendendo? Por isso que eu falo tanto do Hospital Vila Nova Cachoeirinha. Agora, uma mulher que não apresenta o boletim de ocorrência, uma mulher que tem uma relação sexual com outro rapaz, não, isso acontece e simplesmente quer ir até o Hospital Vila Nova Cachoeirinha para fazer um procedimento de aborto, matando um bebê na 22ª semana, essa mulher não tem que ser presa? Eu quero entender o seguinte... Essa mulher não tem que ser presa? A mulher realmente violentada. É isso que eu tô falando. Eles defendem que... Então eu quero fazer uma pergunta muito simples. Uma mulher comprovadamente violentada, estuprada, que resolva fazer um aborto a partir da 22ª semana de gravidez, deve ser presa? Uma mulher que foi estuprada e tem, infelizmente, essa gravidez, ela vai passar por esse trauma que foi o estupro e ainda ter que passar por um segundo trauma, que é o assassinato de um bebê dentro dela. Quer dizer o que é trauma pra ela, na cabeça dela. Eu tô dizendo que é trauma pra ela, exatamente. Você tá definindo também que é trauma pra ela. Se ela quiser você dizer... acabou de dizer que ela foi estuprada e que ela precisa ter um procedimento de aborto. Então você está tentando dizer que ela está passando por um trauma da mulher. Se ela quiser ter o bebê vítima de violência sexual, fruto de violência sexual, ela vai ter. Se ela não quiser, não vai ter. Ponto. Se ela quiser ter um bebê vítima de violência sexual, ela vai ter. Se ela não quiser ter um bebê vítima de violência sexual, tem o direito. Ela não precisa abortar. Ela não precisa matar. Aquela vida não pertence a ela. Aquela vida não é dela. Aquela vida não é dela. Aquela vida não é dela. Não pertence ao corpo dela. Aquela vida não é dela. Mas se ela fizer, ela tem que ser presa? Ela não pode matar um bebê que não está vindo. Sabe onde eu acho que essa discussão... É o que eu tô dizendo. Ele acha que ela deve ser presa. Fala que ela vai ser presa assim, ó. Pra que você quer criar um trauma, um segundo trauma, uma pessoa que já tá passando por um trauma horrível que foi o estupro. Vítima de violência sexual. A mulher, ela foi abusada sexualmente e agora ela vai matar o próprio filho. Ele quer determinar o que é trauma pra ela. É isso que eu tô dizendo. É justamente o que eu tô dizendo. Se uma mulher... Toca aí, calma aí. Eu entendi. Diga se ela deve ser presa ou não. Toca aí, negão. O que eu quero entender é o seguinte, fala aí. Uma pergunta muito simples. 22 semanas são 5 meses e meio, correto? É. Vamos supor que, no caso, vamos tratar como tá, do jeito que tá hoje, ela pode abortar em qualquer momento. É isso? O projeto queria que parasse em 22. O projeto queria que parasse em 22. Vamos supor que essa mulher que foi estuprada e tal não teve condições de conseguir ir até o Hospital Cachoeirinha. Não achou, sei lá, leito pra ela. Vamos inventar um leito aqui. Com 7 meses essa mulher foi lá e aconteceu alguma coisa nela, ela teve o parto com 7 meses, o que é possível, não é? Certo? Se ela pegar esse bebê e colocar numa caçamba e for embora... Lógico que não, ela merece ser presa? Lógico que não, porque nasceu... Não, a pergunta que eu tô fazendo é, ela merece ser presa? Se ela colocar numa caçamba, óbvio que merece. Ela teve o bebê na rua, ela pode jogar numa caçamba. Mas é óbvio, porque ela tem o direito de colocar e a opção de dar para um orfanato, de forma de vias legais. Uma mulher que tem um filho e não quer, ela já pode fazer isso. Sim, o que eu quero entender é o seguinte, qual a diferença dessa mulher... Qual a diferença dessa? Porque teve com 7, não teve nem com 9. Sim. Teve com 7. Aconteceu alguma coisa e o corpo falou, chegou a hora. Sim. Certo? E ela teve lá, sozinha. Que é um bebê. Qual a diferença desse bebê? Do ponto de vista legal, nasceu. É um bebê. Ponto. Essa é a diferença. Um é um ser humano que nasceu e outro ainda é um feto. O que você tirou de lá de dentro na marra, esse é diferente? É um feto. Tô falando no mesmo 7 meses. Não, mas se nasceu, negão. Não tem o menor cabimento. Se ele nasceu, é porque deveria ter nascido. Nasceu. E ela não pode realizar isso porque é um crime. Agora, a pergunta que o Douglas não consegue responder com sim ou não. Eu perguntei pra ele se ele defende que uma mulher vítima de estupro, de violência sexual, que comprovadamente foi violentada sexualmente, e se ela fizer um aborto a partir da 22ª semana, você defende que ela seja presa? O PL 1904, ele defende a mitigação. E você, e o Douglas? O PL 1904 defende a mitigação da pena. O vereador tem que falar sim ou não, tem que ser claro. Eu estou aprovando e apoiando o PL 1904. O Douglas defende. Eu estou apoiando o PL 1904. Perfeito. Eu defendo que esse projeto seja aprovado. Eu acho que o grande problema dessas discussões agora, é o que a gente precisa fazer, e que é muito grave, é acompanhar o que está acontecendo nesses centros onde são permitidos acontecer o eu ia falar sobre isso. Sabe quem cantou essa bola, negão? MC Pipoquinha. Sério? MC Pipoquinha falou que a mulherada transa, aí depois acha que vai ficar com o cara
e aí não fica com cara, e aí dá uma desculpa, diz que foi violentada, que foi abusada e tudo mais. MC Pipoquinha falou isso. Eu acho que devia ser cobrado do BO. Porque não dá pra você chegar no lugar e falar, ó, Então, mas aí, aconteceu comigo. pra você fazer um mas BO, claro que não. eu fui estuprado, foi quando? 2 meses atrás. Você não fez no outro dia. Entendeu? Não, mas aí também é outro questionamento. Mas ela tem que apresentar o boletim. Mas isso é Não, mas aí evidente. é o pra que seguinte, se a gente haja sabe claro. o que acontece é o seguinte. Não tem nada a ver essa questão do BO. A pessoa muitas vezes Não, pode o dizer... BO é porque o BO é porque se assim não aconteceu, ela vai ter que responder por denúncia. Denúncia falsa, não, como é que chama? Denúncia caluniosa. É denúncia caluniosa, se não me engano é o nome. Por isso a existência do BO. E não dela só chegar e falar, ó, acontece, porque é um crime hediondo. Se é um crime hediondo. Falsa comunicação de crime. Não, Por ser um sim. crime hediondo, não vai rolar só a gente não pode fazer nada. No mínimo o policial vai falar quem foi. Claro. Entendeu? E do quem foi se passa até o próprio delegado falar assim, A pessoa vai calma aí, atrás, mano. óbvio. Mas eu tá tô te caindo falando, numa mas é- contradição Tudo bem, monstra né, aqui. mas a pessoa pode chegar na delegacia, como eu falei, pode falar que foi estuprado 12 meses atrás. Aí eu falo lá que foi o Kaique que estuprou e o seu filho vai se fuder. Porque ela não precisa ter de exame de corpo de delito. Não precisa ser uma comunicação imediata, não tem prazo. Entendeu? É isso. Também tem isso também. E aí é aquela história. Se o ato existiu e ainda assim foi consensual e depois ela disse que não foi. Se ela chega na delegacia e faz isso, acabou, velho. Eu acho que o grande problema dessa discussão é a seguinte. O pessoal de esquerda gosta muito de querer matar o mal pela raiz. Certo? Vamos liberar aborto do jeito que tiver, assim a gente não tem mais um neguinho no mundo. Entendeu? O pessoal de direita é o seguinte, não, deixa o neguinho aí, mano. O neguinho tem o direito de nascer. Depois que ele nasceu, se fode aí, neguinho. Daqui pra frente é contigo. Eu sou a favor dos dois, irmão, tá ligado? O bagulho tem que ser o seguinte, neguinho tem que ficar lá, neguinho tem que nascer e neguinho tem que fazer o melhor pra que o neguinho não vá pro lado errado do sistema. Simples assim. Pra mim, essa parada do aborto é uma das coisas mais racistas que existe, porque no final das contas só quem vai se ferrar é nós. Exatamente. Na hora que você vê Que é a o que conta acontece hoje. de quem tá morrendo, é tudo neguinho que tá morrendo. Pois é. Entendeu? Então eu sou muito contra esse negócio. Mas vamos pular aqui a pauta que a gente ainda Vamos tem mais falar uma... dos banheiros, já que é pra